Está no ar mais uma edição do DTTV Manchetes, 24 de fevereiro de 2021. A cotação do dólar hoje, comercial 5,53, turismo 5,84. Vamos agora para as manchetes de hoje de alguns dos principais jornais do Brasil. Começamos pelas manchetes do jornal O Estado de São Paulo. Governo leva ao Congresso MP de venda da Eletrobras. Após repercussão negativa da intervenção na Petrobras, o presidente Bolsonaro e os ministros Paulo Guedes da Economia, Bento Albuquerque de Minas e Energia e Luiz Eduardo Ramos das Relações Institucionais foram ao Congresso entregar o texto da medida provisória de privatização da Eletrobras. O objetivo do gesto é sinalizar que o governo não desistiu da sua agenda liberal. Anvisa concede aval à vacina Pfizer, ainda em negociação. A Anvisa aprovou o registro definitivo no Brasil da vacina da Pfizer. É o primeiro imunizante a ter autorização para uso em massa no país. O governo brasileiro, porém, ainda negocia a compra da vacina. Projeto apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prevê permissão ao poder público para assumir riscos referentes à vacina. Chile já vacinou 15% da sua população graças a negociações com vários laboratórios. Os chilenos são os mais imunizados da América Latina. Diante do pico de pandemia, o governo de São Paulo pretende adotar quarentena rígida e colocar todos os municípios em lockdown entre 22 horas e 5 horas para frear o avanço da Covid-19 e tem forte apoio dentro do governo. Nessa semana, São Paulo atingiu o maior número de internações em UTI desde o início da pandemia. A decisão final será tomada hoje, quando o governador João Dória vai anunciar as novas restrições. Pandemia no Brasil, vamos aos números. Total de mortes, 248.646 pessoas. Novos registros de mortes em 24 horas até ontem às 20 horas, 1.370. Total de testes positivos no Brasil, 10.260.621. Novos casos detectados em 24 horas até as 20 horas de ontem, 63.090. Total de vacinados, 6.087.811. Total de recuperados, 9.215.164. Destaques agora do jornal O Globo. Caso da rachadinha. Decisão do STJ ameaça por fim a investigação sobre Flávio Bolsonaro. Quebra de sigilo bancário do senador é anulada. O STJ anulou ontem a quebra de sigilo bancário do senador Flávio Bolsonaro e de outros investigados no caso da rachadinha na Assembleia do Rio de Janeiro. A decisão abre caminho para que toda a investigação seja questionada, pode comprometer provas obtidas e força o Ministério Público do Rio a dar passos atrás. Conselho de Ética mira Silveira e Flor de Lis. O Conselho de Ética da Câmara abriu processo contra Daniel Silveira, que ameaçou ministros do STF, e Flor de Lis, acusada de mandar matar o marido. Eles podem, inclusive, ser cassados. A segunda Câmara Tribunal do TJ decidiu afastar ontem a deputada do cargo.
Mutirão realizado por voluntários na Urca, em janeiro, recolheu 20 toneladas de resíduo na Baía de Guanabara, a maior parte de material plástico. Falta de investimento em despoluição agrava o caso. Prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou que o Rio de Janeiro vai retomar a imunização das pessoas de 82 anos, que foi interrompida pela falta de vacinas após o carnaval. Isso já considerando a chegada de Oxford AstraZeneca, vinda da Índia, e a entrega de pelo menos 1.200.000 doses pelo Butantan ao país. O Instituto acelerou a produção e triplicou a entrega prevista. Até março, serão 5.600.000 doses da Coronavac. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou uma ajuda emergencial com teto de R$ 300 destinada a pessoas abaixo da linha da pobreza e financiada pelos fundos estaduais. Especialistas temem os critérios na escolha dos beneficiados e o uso eleitoral do auxílio. Vamos agora para as principais manchetes do jornal O Estado de Minas. Enfim, a chance de o Brasil ter mais vacinas é destaque de hoje no jornal O Estado de Minas. Ações do Senado e do STF facilitam compra de imunizantes como a Pfizer, aprovada pela Anvisa, e iniciativas em duas frentes podem destravar e apressar o processo de vacinação em massa contra a Covid-19 no país, ao facilitar a compra de doses por estados, municípios, empresas particulares e pelo próprio governo federal. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, aprovou o projeto de lei que permite a compra de vacinas pela iniciativa privada. O texto prevê ainda a autorização para que o poder público assuma riscos inerentes à aplicação das fórmulas, condição imposta por laboratórios como a Pfizer e a Janssen para o fornecimento de seus imunizantes. Para isso, ficaria autorizada também a contratação de seguros nacionais ou internacionais que garantam indenizações por eventuais reações adversas pós-aplicação. Ocupação de leitos sufoca a saúde em cidades de Minas. Levantamento em BH e mais 12 municípios estratégicos mostra UTIs e enfermarias com taxas de lotação que vão do nível de alerta ao esgotamento total. Para citar algumas das cidades que se encontram nessa situação, Uberlândia com 99% de ocupação, rede pública e privada. Patos de Minas com 93% na rede pública e 100% na rede privada. Montes Claros com 80% nas redes pública e privada. Comunidades de Santa Maria de Itabira, na região central de Minas, arrasada por temporais no último final de semana, começa a receber doações graças a voluntários. A bordo de veículos 4x4, eles vencem caminhos cheios de lama para levar água, mantimentos, remédios e produtos de higiene a pessoas que ainda se encontram isoladas. Um apoio essencial para uma cidade que ainda ontem enterrava seus mortos e nem conseguiu mesmo contar todas as perdas que sofreu. Destaques de hoje do jornal O Sul, do Rio Grande do Sul. Bolsonaro não cede na disputa com os estados sobre o preço dos combustíveis. Um decreto presidencial assinado pelo presidente Bolsonaro obriga donos de postos de combustíveis a mostrar na nota fiscal os impostos federais, estaduais e municipais. Essa é uma das cruzadas recentes do presidente após ter começado a estudar sozinho, diz ele, o ICMS. Guarda Municipal de Porto Alegre reforça a fiscalização através das equipes de segurança
a partir das 20 horas. Ontem, então, a partir deste horário, foi intensificada a fiscalização para o cumprimento das novas regras do decreto estadual que amplia o horário de restrições de atividades do comércio e também da área de serviços. Desde sábado, dia 20, até terça, as atividades tinham que ficar suspensas entre 22 horas e 5 horas. Agora, o horário mudou e foi estabelecido que será de 20 horas às 5 horas. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou o projeto que permite ao governo do estado comprar vacinas diretamente dos fornecedores. O placar foi unânime, com todos os 53 votos a favor. Segundo o governador Eduardo Leite, a medida é uma espécie de plano B para a possibilidade, caso ocorram atrasos no envio ou insuficiência nas quantidades de doses destinadas ao estado pelo governo federal. Manchetes do Jornal Diário de Brasília. Covid gera confronto entre Distrito Federal e seu entorno. Segundo a Secretaria de Saúde, 20% dos leitos em Brasília estão ocupados por pacientes de Goiás. Ibanez critica a situação e pede ao estado vizinho que não negligencie a sua população. Cresce o desemprego na periferia. Taxa de pessoas desocupadas aumentou em 12 municípios próximos da capital entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. O número de pessoas que procuram emprego aumentou na região periférica do Distrito Federal, resultado da diminuição de postos de trabalho, da estabilização da população economicamente ativa durante a pandemia de Covid-19. A taxa de desemprego aumentou 2,8% nos 12 municípios que circundam a capital. Daniel Silveira em Fogo Brando. Conselho de Ética abriu o processo, mas a tendência é não ter pressa no caso. A ideia é que o processo siga, nem tão devagar que pareça afronta, nem tão depressa que pareça medo, se referindo a uma famosa expressão que foi usada em 1915 pelo então senador Pinheiro Machado. A Câmara de Ética instaurou ontem o processo numa linha que presta homenagem à memória de Pinheiro Machado e à sua famosa frase. Depois de mais de um ano sem funcionar, o Conselho de Ética voltou à atividade com o caso Silveira, que ofendeu os ministros do STF, e também Flor de Lis, acusada de planejar a morte do marido. Esse foi o DTTV Manchetes de hoje, 24 de fevereiro de 2021. Acompanhe também o podcast DTTV Manchetes nas principais plataformas de podcast, entre elas o Spotify. Acompanhe a DTTV pelas suas redes sociais, DTTV Cássia.